Fala pessoal, gravando esse vídeo aqui para compartilhar com vocês como que eu cheguei até aqui. Hoje tenho 28 anos, sou web designer, trabalho com criação de páginas e sites, trabalho com lançamentos digitais, com produtos digitais, atendo os médicos, fisioterapeutas, psicólogos, profissionais liberais. E para chegar aqui não foi fácil, tá? Venho de uma família humilde. Minha mãe, ela me criou eu e meu irmão. Sou filho de pais separados. E para chegar aqui não foi um caminho tão fácil, mas acredito que foi necessário. Porque o meu primeiro emprego foi como embalador em um supermercado. Então, eu não tinha luxo. Não tinha luxo na minha infância, não tinha luxo na minha adolescência, na minha juventude. E acredito que alguém que esteja vendo esse vídeo vai olhar e vai falar: opa, eu passei por algo parecido com o que o Aldo passou. Então, passei 6 meses, eu com 15 anos, a minha avó conseguiu esse emprego para mim. Eu ganhava R$ 50 por semana para embalar. Comecei embalando, né, no caixa. Em seguida eu fui pro pão, pra padaria. Em seguida eu fui repositor, ou seja, eu pegava no estoque os itens que estavam faltando na prateleira e colocava lá. E em seguida eu fui pro açougue. Então eu era um homem multitarefas com 14 para 15 anos. Me lembro que a primeira vez que eu fui pro açougue, uma jovem senhora pediu para eu colocar R$ 10 de carne de sol, sendo que eu nunca tinha pego uma carne de sol para cortar. Então eu não sabia molar faca, não sabia fazer nada, e só tinha eu no açougue. Peguei a faca e ela falou: eu só quero R$ 10. E eu não tinha noção de peso, não tinha noção de valor, não tinha noção de nada. Só sei que eu cortei, dei um valor e falei: moça, eu só consegui fazer isso. Ela pegou essa carne e foi embora. Então, assim, foram vivências muito singulares na minha vida, né? Então, eu ganhava R$ 50. E no final não era R$ 50 porque eu comia lá, lanchava, então sobrava 35, R$ 30. Era um trabalho muito árduo. Então, chegava em casa muito cansado, eu estudava de tarde, de manhã, e ia trabalhar à tarde até a noite. Era um trabalho muito cansativo. E mãe, eu quero pedir pra sair. Cheguei em casa, mãe, não aguento mais. Mãe entendeu e no outro dia eu fui pedir minha demissão. Passando um pouco mais de tempo, já com meus de 17 para 18 anos, minha mãe, ela conseguiu uma entrevista de emprego para mim em uma multinacional. E não tinha experiência de nada, eu não tinha experiência. Eu não tinha nenhum, assim, nada mais muito específico no mundo corporativo. Então foi algo bem desafiador. Esse emprego foi como aprendiz de RH. Então tinha que mexer com papelada, tinha que mexer com computador. E eu sempre fui do digital, né? Meu pai comprou um notebook que tinha no meio do teclado, tinha uma bolinha que era o mouse. Esse foi o meu primeiro contato com o computador. E desde pequeno eu mexo com tecnologia, enfim. Então para mim foi bem tranquilo essa questão do trabalho, né? Então para mim foi tranquilo essa questão de trabalhar com arquivos, com computador, com Excel, Word. E nos primeiros meses, né, nas primeiras semanas, foi bem desafiador, porque eu precisava atender telefone, eu precisava atender o telefone com os funcionários ligando para tirar dúvidas. E eu não sabia fazer isso. Eu não sabia. Quando eu recebia uma ligação, as pessoas falavam: Aldo,
tô precisando tirar uma dúvida sobre minha VT. O que é VT? Vale Transporte. Ô, doutor, tô precisando saber da minha VA, do meu VA, quanto que vai entrar? O que é VA? VA é Vale Alimentação. E como eu trabalhava no RH, eu era aprendiz, eu recebia essas ligações às vezes porque os assistentes administrativos mesmo estavam ocupados fazendo outras coisas. Então eu precisava atender e saber como desenrolar isso. Então, esse foi o meu primeiro desafio que eu tive que passar, né? Foi bem árduo, porque eu era uma pessoa muito tímida, não sabia como conversar bem. Então, foi bem desafiador. Mas no decorrer, né, da minha estadia como aprendiz de RH, eu fui desenvolvendo várias habilidades. Então, isso foi me capacitando para eu me tornar um profissional melhor. Então, isso eu aprendi que com lutas você aprende. E se tudo for muito fácil, você nunca vai aprender, você nunca vai evoluir como pessoa. E findou meu contrato de 2 anos e eles falaram: Aldo, a gente quer contratar você, mas não surgiu vaga aqui no RH mesmo. Vai surgir vaga em outro setor da empresa. Você quer fazer uma entrevista para ver se você é capacitado para isso? E era na oficina dessa multinacional, uma oficina de caminhão. E eu nunca tive ligação alguma com caminhão, com carro, com nada. Experiência zero. E o supervisor dessa oficina falou o seguinte: então você é a pessoa perfeita, porque eu quero uma pessoa que ela consiga aprender e seja desenrolada. Então eu fiz uma entrevista com ele muito nervoso, não estava tão tranquilo, mas mesmo assim ele me quis, né? Ele falou: não, ó, você é a pessoa certa. Quando eu entrei, foi bem desafiador, foi muito mais desafiador do que no RH, porque eu estava lidando diretamente com outras pessoas que eu não conhecia, e essas pessoas precisavam me pedir coisas. Trabalhava na oficina no setor de compras, então eu precisava comprar material para essas pessoas trabalharem. Então era uma função totalmente diferente. Eu tinha que lidar com muitas outras pessoas, com fornecedores, com mecânicos, com supervisores, enfim. Porque se um caminhão não estiver pronto, a logística não funciona. Então tinha todo esse... Então, para vocês entenderem, eu precisei desenvolver habilidades que antes eu não tinha. Então, nas primeiras semanas foi muito desafiador. Eu tive que aprender a lidar com pessoas, eu tive que aprender a ter jogo de cintura, eu tive que aprender a me posicionar. Então foi uma coisa muito árdua, muito difícil. Passei 3 anos como assistente administrativo, né? E nesses 3 anos eu aprendi muita coisa. Eu fazia planilhas quase que todo dia. E isso foi me destacando dentro da empresa, né? O pessoal de fora, de outros estados, viam as planilhas que eu fazia e gostava, me elogiava, pedia para eu fazer igual para eles, enfim. E eu fui criando gosto pelo trabalho, sendo que eu via que eu precisava fazer algo mais. Então eu comecei a fuçar na internet, como ganhar dinheiro pela internet. Minha mãe falando: estudo para concurso, estudo para concurso. Ela sempre falou isso: estudo para concurso. Mas eu nunca tive esse apreço. E eu comecei a desenvolver um interesse em estudar para um concurso do INSS. Quando eu comecei a estudar, eu não tinha muito um norte, muito uma direção. Então eu fui estudando meio que aleatoriamente. Eu já tinha um dinheiro, né? No sentido de eu ter um salário, então eu conseguia comprar cursos, comprar apostilas. E isso foi me despertando o interesse por estudar, e eu fui aprendendo a estudar. Comprei um curso do Alphacom, do Evandro Guedes. Fui vendo videoaulas, fui aprendendo, lembro algumas coisas ainda do concurso, né, da apostila. E quando eu comecei a ver aquele cara, o Evandro Guedes, eu não sei se quem está assistindo esse vídeo conhece o Evandro Guedes, mas ele sempre foi muito incisivo no que ele falava. Então, eu olhava aquilo, cara, mas esse cara, ou ele é doido, ou ele é muito inteligente. E aí ele foi falando essa questão de concurso, aí depois ele foi falando trabalhar pela internet também, empreendedorismo e tal. E eu fui... O radar foi... Imagine que a lâmpada estava apagada
e ela foi acendendo aos poucos. Teve um momento que ela acendeu e falou, opa, peraí, eu sempre gostei de fazer coisas pela internet. Eu desde pequeno eu mexo com o computador. Vamos ver se eu consigo desenrolar alguma coisa? Comprei um curso de design, né? Como fazer design para Instagram. Como fazer artes para o Instagram. E quando eu comprei esse curso, eu comecei a me ver assim mesmo como uma pessoa que tinha um futuro, né? Abrindo parênteses, comprei esse curso, aí comecei a fazer umas artes, aí mãe viu isso e falou assim, meu filho, você não quer fazer umas artes para a empresa onde eu trabalho, não? Era uma empresa de formação de vigilantes. E aí eu, tá bom, mas faço sim. Falei com a chefe dela, ela, tá bom, faça. Aí eu abri o Canva, aí começava a fazer. Pegava foto de vigilante, aí mandava pra ela, perfeito, top. Mas aumenta só um pouquinho mais a logo. Aí eu, tá bom, vou aumentar. E aí a gente fechou um pacote, que era 15 artes por R$ 100. 15 artes por R$ 100. E aí eu já comecei a fazer conta na minha cabeça. Se eu fizer uma arte, se eu fizer 15 artes em 3 dias, eu vou fazer R$ 100 em 3 dias. Se eu fizer 10, 30 dias, eu vou fazer R$ 1.000. Aí já comecei a fazer conta, peraí. E se eu aumentar um pouquinho mais o valor da minha arte? Eu vou conseguir tirar mais do que eu tiro aqui na empresa, que eu ganhava R$ 1.100 líquido, né? Que era um salário comercial, né? No salário mínimo. E aí eu fui começando a fazer conta, né? E eu tava estudando para concurso, tá? E aí eu comecei a fazer arte. Aí eu comprei um outro curso, que foi do Nelson Júnior. E aí esse curso foi um... Minto. Comprei o curso do... Agora esqueci. Fórmula Negócio Online, do Alex Vargas. Como você pode ganhar dinheiro por internet. Eu comprei esse curso num dia, tava na pandemia ainda, e eu tava esperando um carro vir me buscar para ir pro trabalho. Eu me lembro, eu tava na escada. Eu tinha visto o anúncio dele a semana passada todinha, durante a semana anterior, né? E aí eu tava na escada falando, rapaz, será que eu compro esse curso ou não? Será que eu compro ou não? Eu falei, eu vou passar o cartão. Passei o cartão, pá! Na escada, já comecei a assistir aula, pá, 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 e esperando o carro, e o carro não chegava, e eu comecei a assistir aula. Assistindo aula. Cheguei no trabalho, na pandemia, não tem nada pra fazer, comecei a assistir aula mais. Pá, 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 pá. Passei o mês todinho assistindo aula e fui vendo. Foi lá que eu aprendi a fazer páginas, que eu não conhecia esse mundo de páginas, de Elementor, de WordPress, e lá que eu aprendi, né? Lá que eu conheci o mundo de fato digital, no que eu conheço hoje, né? Do que muitos de vocês conhecem, foi lá que eu aprendi. E em seguida, eu vi que tinha um mundo ali que eu poderia explorar esse mundo. Então, quando eu comecei, continuei fazendo as artes e falei, não, peraí, eu preciso comprar um curso específico para isso, para arte do Instagram. E aí eu comprei o curso do Nelson Júnior. E aí ele mostrava como fazia identidade visual, como fazia artes, como fazia tudo, né, do design. E foi lá também que eu descobri as artes e o mundo de lançamentos digitais, que foi o cara que me mostrou isso, né, que me inseriu nesse mundo. Então eu devo muito agradecimento a ele. Então foi ali que eu tive o meu ponto de partida, né. E passou-se alguns meses, eu já estava fazendo uma grana legal, né? Vamos dizer que eu estava fazendo R$ 1.000 por mês. Conheci o Thiago Medeiros, conheci o Léo Menezes no começo deles, no começo, quando eles eram designers que não eram tão conhecidos. Hoje eles são muito conhecidos. E
comecei a trabalhar com o Thiago, ele fazia o design, eu implementava, né? Eu colocava a página no ar, ele fazia só o design no Figma ou no Photoshop, que a gente usava muito Photoshop naquela época. E eu ia lá, não, Thiago, eu vou chegar de noite do trabalho, eu faço a implementação. Ele, Aldo, cara, eu tenho que sair desse emprego, Aldo, tem que sair desse emprego, Aldo. Eu ficava no meu pé pra pedir demissão. E assim, eu acredito que Deus colocou ele na minha vida pra me dar esse pontapé, esse... Aldo, você consegue, saia, que você vai ver que você consegue fazer mais, você é bom nisso. Então, isso também é um vídeo de agradecimento também, né? Mas é um vídeo que eu tô mostrando como que de onde eu vim, como que eu cheguei até aqui. Então o Thiago, ele me aconselhou muito, né? Ele era aquele paizão no digital, né? Dos meus primeiros passos no digital. E logo em seguida eu pedi demissão. Pedi demissão do trabalho porque eu já não tava mais conciliando, né? E eu falei assim pra mãe, tô pensando em pedir demissão. E ela olhou pra mim e falou, meu filho, você tem certeza? Eu falei, tenho, mãe. Então se você tem certeza, eu confio em você. Mesmo que depois de um tempo, de alguns meses, a gente se aperta um pouco, a gente vai tentando aqui se acertar, porque eu tinha um vale alimentação de R$ 600. E isso era a compra do mês, né? Era eu, meu irmão e minha mãe. Minha mãe trabalhava e eu também. Mas eu que ajudava com boa parte, né? Eu ganhava um pouco mais do que ela. Então eu conseguia dar esse suporte a ela. Então isso também para ela foi muito difícil. Porque eu pedi demissão por uma coisa incerta, né? Foi um desafio muito grande. Mas avançando um pouco na história, eu em seguida saí, pedi demissão e entrei de cabeça no design, né? Então, logo em seguida peguei meu primeiro lançamento, né? Fiz 75 artes para a doutora Kelly, que era advogada, e esqueci o nome da outra, que era juíza. E foi a Jéssica que me contratou. A Jéssica era coprodutora delas duas, que o produto era um FAT, não me recordo agora do nome mesmo do curso, mas acho que era FAT. E a Jéssica, ela me conheceu dentro do curso do Nelson. Ela comprou o curso para aprender a fazer design, mas só que ela não conseguiu, né? Não tinha tantas expertise. E aí ela me contratou, cobrei R$ 1.800 para fazer 5 páginas. Acho que era uma de vendas, uma de captura, um bocado de página lá. E 75 criativos. De pré-lançamento, de lançamento, pós-lançamento, remarque, tudo. Eu não sabia como precificar, precifiquei em 1.800. 1.800 era o valor que eu tirava no meu trabalho. E eu consegui fazer esse dinheiro em 2 semanas. E assim, eu tava cobrando baixo, porque eu fiz 75 artes, mais 5 páginas. Então assim, eu vi que ali tinha futuro. Logo em seguida eu vendi minha primeira identidade visual por R$ 1.000. Depois eu vendi mais outra por R$ 1.000. Então foram acontecendo as coisas meio que em cascata, né? Bastou eu me expor ao mercado e o mercado foi reagindo favoravelmente a mim. E hoje, estou bem, tenho meu escritório, tenho uma experiência muito grande. Nesse momento estou buscando novos clientes, novos ares, estou pensando em lançar um curso. Porque assim, eu sou muito bom em programação no sentido de elemento, no sentido de WordPress elemento. Quando eu falo programação propriamente dita, não é necessariamente o código, mas é a lógica da coisa, como você pode fazer isso e ganhar muito dinheiro de forma mais dinâmica. Uma página que pessoas programam em 3 dias, eu consigo programar em algumas horas. Então isso que eu quero passar para vocês aqui a partir desses vídeos. Outro ponto importante é que eu cresci muito a partir de decisões que eu fui tomando ao longo do meu percurso. Seja sair da empresa e cair de cara, entrar de cara no design, seja tomar
decisões de focar só em páginas, esquecer um pouco criativos, seja pegar uma equipe e deixar eles fazendo e eu ir só gerenciando. Então, foram várias etapas que eu fui passando que me moldaram para chegar onde eu tô hoje. E você também pode fazer isso. Hoje no Instagram eu consigo postar, né, caixinhas de perguntas, tirar dúvidas de vocês, curiosidades também. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, tenham alguma ambição nesse mercado e queira aprender algo comigo, basta vocês irem lá no meu Instagram e falar comigo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O meu Instagram, minhas redes sociais, meu site também. Caso você queira me contratar para fazer um serviço para você, consultoria, mentoria, enfim, estou à disposição. Muito obrigado pelo vídeo, por ter assistido até aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigado e fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!